Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, né? Vamos começar com essa disciplina maravilhosa, dando continuidade ao conteúdo que a gente deu, né, na última aula, né, nas últimas aulas que a gente teve. E professora, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar da gripe espanhola, né? A segunda maior pandemia que assolou o mundo, que também foi muito devastadora e que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Você sabe o que é 50 milhões de pessoas? É muita gente, né? Então, vamos hoje conhecer o que foi essa pandemia, o que foi a gripe espanhola, certo? A gripe espanhola, pessoal, hoje ela ainda existe, tá? Mas ela é conhecida, né, como da mesma cepa da doença, né, H1N1, da gripe H1N1, que também voltou a fazer muitas mortes e também muitos doentes ali por volta dos anos 2000, tá? Mas hoje ela é controlada, hoje tem vacina, tá? Mas essa gripe espanhola aqui, no início do século XX, mais especificamente em 1918, 1919, matou muita gente, porque ela era uma doença completamente nova, tá? No mundo todo, né, durante toda a nossa história, a gente teve várias epidemias, né, que quando é um surto de uma doença numa determinada região, a gente chama de epidemia. Tivemos pandemias, né, quando essa doença tem um surto no mundo inteiro. E a gente pode dizer que a primeira grande delas aconteceu durante a Idade Média. Você, quando estava lá no 7º ano, deve ter escutado muito falar da peste negra, né? Que hoje é a peste bubônica, uma doença também que ficou anos e anos matando muita gente, né? Então a gripe espanhola foi a segunda delas. A gente diz que o corona tá sendo a terceira, né? Que maldito esse corona tá aí só nos assustando, certo? Mas aí, como foi que essa gripe começou a surgir? Quais eram os sintomas dessa gripe? Olha como é parecido com o coronavírus, tá? A gripe espanhola, ela tinha sintomas muito parecidos com a gripe, tá? Mas eles eram bem mais fortes. A pessoa sentia uma coriza, uma tossezinha aqui, depois o corpo começava a doer, febre, cansaço, porque a doença ela se espalhava com muita facilidade no corpo e atingia outras partes, né, como o coração e principalmente o pulmão, causando aí dificuldade para respirar. Olha só como parece com o tal do coronavírus, né? E ela era altamente contagiosa, tá? Eu peguei aqui, tossisse perto de uma pessoa, a pessoa já pegou, tá? E tossindo, pegando na mão, convivendo com essa pessoa, comendo no mesmo prato, usando a mesma colher, o mesmo lençol, era muito contagioso, tá? E olha, pegava em questões de segundos e se espalhava muito facilmente. Por isso que essa gripe espanhola aqui, ela amedrontou muito, porque diferente de uma gripe, ela se espalhava com uma facilidade enorme. E como as pessoas não conheciam essa doença, as pessoas acabavam morrendo muito rapidamente. A pessoa não durava nem um mês com essa gripe espanhola, porque ela já tinha morrido, porque a febre era muito alta e acabava que ela dominava o corpo da pessoa completamente. E onde foi que essa gripe espanhola aqui surgiu? Apesar do nome, ela surgiu nos Estados Unidos, na região do Kansas, tá? Inclusive, atribui-se, né, que ela chegou a outras partes do mundo através dos soldados americanos
que foram lutar durante a Primeira Guerra Mundial. A doença surgiu lá nos Estados Unidos, esses soldados estavam com a doença e acabaram contaminando outros soldados lá na Europa durante a guerra. E não só esses soldados, mas também todo mundo que convivia com essas pessoas. E aí a doença saiu dos Estados Unidos e espalhou por toda a Europa muito, mas muito rapidamente, numa questão de dias, né? A doença se espalhou e contaminou mesmo todo mundo. E por que diabos essa doença é chamada de gripe espanhola e não gripe americana? Porque na verdade acontecia o seguinte: estava acontecendo a Primeira Guerra já estava terminando, né? Como você viu na aula anterior de história, ela terminou em 1918, né? E aí não queriam tirar o foco da guerra, né? Todas as notícias eram sobre essa maldita guerra aqui, tá? E eles não queriam acabar com o ânimo dos soldados, entendeu? Então todos os jornais, eles foram censurados, proibidos de vincular qualquer notícia sobre essa gripe, certo? Então por isso que essa gripe, ela chegou para todos os lugares, mas ela não era noticiada por conta da Primeira Guerra, certo? E o único país que começou a vincular notícias sobre a gripe espanhola foi a Espanha. Ele primeiro começou a dizer o quanto essa doença estava matando muitas pessoas, tá? Inclusive, foi por causa disso, então, que ela passou a ser chamada de gripe espanhola, porque foi a Espanha o primeiro país a divulgar essa doença. Por que a Espanha? Os jornais não estavam proibidos de divulgar notícias sobre essa doença? Porque a Espanha não estava participando da guerra, você bem sabe disso, né? Que quem estava participando? Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? Então a Espanha, ela estava neutra na história, por isso ela podia divulgar notícias sobre essa doença, que depois passou a ser conhecida como gripe espanhola, apesar dela não ter nada a ver com o surgimento dessa doença, certo? Então, no começo, as pessoas não estavam nem aí para essa doença, tá? Acreditavam que era bobagem, ficavam frescando com a cara de quem estava com medo. Pegar essa doença, né? Aí, o que acontecia? A doença batia na porta das pessoas, a pessoa pegava e no outro dia ela já estava morta, né? Por quê? Porque não havia remédio para tratar essa doença. Ela era muito nova. Então, todos os remédios conhecidos naquela época não funcionavam para essa gripe espanhola. E os hospitais começaram a chegar muita gente, a ficar muito cheios e a não suportar mais um número de pessoas. Então, a matança foi tão grande, pessoal, que os hospitais já estavam, né, rejeitando pessoa. A pessoa já estava perto de morrer. Ó, aquele ali, bichinho, ó, já tá nas últimas já. Já tá respirando com muita dificuldade. Bora logo enterrar logo. Ou seja, a pessoa praticamente já era enterrada logo viva, porque ela já era esperada que ela ia morrer, entendeu? Para poder dar abrigo às novas pessoas que estavam chegando, para vocês verem o tanto que era essa doença e que as pessoas não estavam levando a sério. Só foram começar a ver, né, que ela realmente era perigosa quando boa parte dos seus familiares, dos seus amigos estavam morrendo. Dizem que essa doença aqui, a tal da gripe espanhola, chegou a matar mais do que a Primeira Guerra Mundial. Para vocês verem, né? Ou você morria na guerra ou você morria de gripe espanhola. Inclusive, a história vem aqui para poder nos ensinar, né? Para poder nos dar uma lição sobre essas doenças, ok? Que a gente não deve duvidar dessas doenças, não deve brincar com a sorte, deve se cuidar sim, ok? E quando é que essa doença chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil, professora? Chegou sim. Ela chegou no finalzinho de 1918, por volta ali de setembro, tá? E ficou durante o fim do ano até o ano de 1919, tá? Ela chegou por conta de um navio
que era correio, que vinha trazer revista, que vinha trazer carta, que vinha trazer outras coisas lá da Inglaterra para cá. Esse navio primeiro chegou em Recife, depois foi para São Paulo e para o Rio de Janeiro e seguiu para a Argentina. E onde esse navio passou, deixou a tal da gripe espanhola. O navio maldito! E acabou que a doença se espalhou por boa parte do sudeste do Brasil, ou seja, São Paulo, Rio, Minas, tá? E também para uma parte do Nordeste. Não foi tão avassalador aqui no Brasil como está sendo o coronavírus, que já temos aí mais de 100 mil mortes, né? Naquela época, estima-se que morreram 35 mil brasileiros de gripe espanhola, ou seja, o coronavírus está ganhando as paradas, né? Então, o Brasil pegou a gripe espanhola também, certo? No começo também era tudo muito novo, as pessoas não levavam a sério, mas quando começou a morrer cada vez mais pessoas, incluindo o então presidente Rodrigo Alves, olha aí, até o presidente na época morreu, gente, dessa gripe espanhola. Aí que a coisa começou a ficar preocupante, né? E quais eram as recomendações, né, para combater essa doença? É claro que a ciência naquela época não sabia explicar essa doença, porque ela era nova. Ninguém sabia como era que ela terminava, como era que ela tinha que ser combatida, tá? Estava-se ainda estudando, mas as recomendações qual era? Fechar escolas, fechar bar, fechar restaurante, todo mundo ficar em casa para poder sobreviver e a doença não se espalhar com tanta facilidade, ou seja, evitar aglomerações. E aí, o uso de máscaras. Essa doença aqui, ela pegava todo mundo, mas preferencialmente os idosos. Olha como parece com o coronavírus, tá? E aí tinha todos esses cuidados para que os idosos fossem protegidos, tá? Inclusive, você só podia sair na rua até uma determinada hora. À noite ninguém sai na rua mais, tá? Mas é certo que essa doença matou muita gente aqui no Brasil também. E aqui no Brasil também, imagina, né? Nós nunca tivemos um sistema de saúde muito forte. Naquela época que não tinha mesmo, né? Muita gente morreu, não tinha médico suficiente para tratar dessas pessoas, hospital suficiente, inclusive foram até locais públicos transformados, né, como escolas, como outros locais, né, igrejas, transformados em campos de tratamento de pessoas, ou seja, botava uma cama lá, tinha uma pessoa doente, colocava essa pessoa lá, é o famoso hospital de campanha, né? Porque não tinha mais espaço nos hospitais para abrigar essas pessoas doentes, tá? Inclusive não tinha mais coveiro para enterrar essas pessoas, para vocês verem como era tanta gente morrendo que não tinha mais. Inclusive não podia enterrar essas pessoas junto com as outras, porque era uma doença nova, tá? E foi um negócio difícil, tá bom? Difícil mesmo. E serve para a gente aprender, né? Porque a história ela serve para isso, para a gente lembrar do que aconteceu no passado, para que a gente não repita os mesmos erros. Vamos aprender com a gripe espanhola, certo? Que ela chegou a ser combatida, depois de anos encontraram a cura, o remédio, a vacina para essa doença. Até hoje ela existe, tá? Mais controlada. Vamos para o desafio agora! Não saia daí, porque você vai ter que responder esse desafio aqui, tá? Vamos lá! Onde surgiu, responde no teu caderno de história e manda a foto para mim. Onde surgiu a gripe espanhola? Onde surgiu a gripe espanhola? Responde no caderno, manda a foto para mim.
Tô aguardando a tua resposta, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, o que foi essa segunda grande pandemia mundial, que aconteceu muito perto ali do fim da Primeira Guerra Mundial, que serve para a gente aprender a combater o tal do coronavírus, né? A gente aprender com os erros do passado, certo? Se não entendeu, estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau!